Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus em Cristo abençoe vocês poderosamente. Estamos aqui para mais um vídeo, conhecendo os dons espirituais. A nossa aula de hoje vai falar sobre o dom de discernimento de espírito. Nós já estudamos sobre o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, e hoje nós vamos estar estudando sobre o dom de discernimento do espírito. É um dom muito necessário para os dias atuais a qual nós vivemos. Então hoje nós vamos aprender sobre esse dom poderoso. Aconselho você que ainda não assistiu às aulas anteriores a retornar, para você ter um conhecimento melhor, tanto da aula introdutória, como o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, onde nós dividimos em classe. E hoje nós vamos estar falando sobre o dom do discernimento de espírito, que é o terceiro dom da primeira classe aí, dos dons de revelação. E o texto que nós vamos fazer uso está em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, deixa eu virar aqui a folha. Capítulo 16, versículo 16 ao 18. Vamos para a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação. Pegue isso, ela tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Versículo 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Nós vamos ver aqui uma jovem que foi liberta de um espírito de adivinhação. Mas como Paulo pegou isso? Através do dom de discernimento de espírito. Já havia vários dias que aquela mulher falava que verdadeiramente tanto Paulo, Silas, eram homens de Deus, mas de alguma forma tentando tirar o foco. Mas Paulo, teve um dia que ele perturbou-se no seu espírito, e ali ele deu ordem para aquele espírito sair da vida daquela moça. E logo ela ficou livre daquele mal. O que fazia ela adivinhar era um espírito, onde muitas pessoas tinham lucro naquela cidade através desse espírito de adivinhação. Mas glória a Deus que Paulo chegou como embaixador de Cristo e o reino das trevas teve que perder as forças naquele lugar. Se você ainda não estudou sobre esse capítulo 16, eu aconselho você a estudar. Aqui Paulo fez uma grande obra missionária, onde foi fundada a igreja de Filipos, através da instrumentalidade de Paulo e também de Silas. O dom de discernimento de espírito, gente, ele é muito importante. Ele é muito importante, principalmente nos dias atuais a qual nós vivemos. O dom de discernimento de espírito vai nos ajudar a entender quando é do homem, quando é de Deus ou quando é o adversário que está agindo. O dom de discernimento de espírito, aonde está operando na dimensão espiritual, nós podemos ver tanto demônios, mas também como anjos. Então não é só ver demônios, nós também vemos anjos, nessa dimensão espiritual, nesse dom do Espírito. Há várias formas de Deus comunicar através desse dom, mas é algo espiritual, é algo sobrenatural, e Deus ele pode permitir a gente ver o mundo espiritual, tanto a parte do adversário, como a parte também do nosso Deus. Mas é muito importante buscar, até mesmo o nosso Senhor Jesus, como homem, esse dom do discernimento de espírito também operou através dele. Onde está isso? Está em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus.
ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Note que essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo endireitou e glorificava a Deus. Então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser curado, mas não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não levas a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha aprisionado? Olha só, gente, há 18 anos o diabo tinha aprisionado aquela mulher, com espírito de enfermidade que agia na sua coluna. Mas bastou Jesus estar naquele lugar, o dom de discernimento de espírito, que era um espírito, né, que aprisionava essa mulher. Essa enfermidade era uma prisão. Essa mulher andava encurvada. Ela tinha essa enfermidade, ela tinha uma procedência espiritual. E para a gente pegar isso no mundo espiritual, é necessário esse dom de discernimento de espírito. Ele é muito importante para nós detectarmos, através também dos nossos sentidos espirituais, seja visão, seja na audição, a gente pegar isso no mundo espiritual, que é do adversário, ou se é de Deus, ou se é do homem mesmo. Olha a importância do dom de discernimento de espírito. Paulo diz que nos últimos tempos, muitos por dar ouvido a espíritos enganadores, olha só, muitos por darem ouvido a espíritos enganadores se apostatariam da fé. Então, querendo ou não, esses espíritos, eles são pegos, como foi pego através da vida de Paulo, e Jesus também tinha, né, toda a plenitude do Espírito Santo sobre ele, e os dons também se manifestaram através da vida do ministério de Jesus. Ele pegou isso, mas isso também foi dado à igreja, não somente para os apóstolos, foi dado hoje para a igreja atual. Se nós buscarmos isso da parte de Deus, nós vamos receber algo sobrenatural. É algo que, como aquela mulher de 18 anos, dentro ali naquela sinagoga, sofrendo, mas ninguém tinha esse discernimento. Mas Jesus entrou ali e, através do discernimento de espírito, aquela mulher foi livre para a glória de Deus. Então, Deus, ele pode nos usar através do dom do discernimento de espírito, aonde o nome dele vai ser glorificado. Outra forma que eu quero ensinar para vocês, e essa não é necessária, muitas vezes você ter visões, os seus sentidos espirituais abertos, mas há uma forma pela palavra também de você discernir se aquilo é de Deus, se aquilo é um espírito de engano, ou se aquilo também possa ser do homem. Aonde está isso? Isso está em Deuteronômio capítulo 3. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. E também ficasse até o final desse vídeo, porque isso aqui é muito importante. Nós estamos falando conhecendo os dons espirituais. E nada melhor de conhecer os dons espirituais através da palavra de Deus. E a palavra de Deus também nos dá instrução para como pegar falsos profetas, espírito de engano, mesmo que através da sua vida e do seu ministério opere esses sinais e maravilhas. Há uma forma de nós pegarmos isso. Você gostaria de saber? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 13, vamos ver na palavra de Deus. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 diz assim: preste muita atenção. Peço para vocês que vocês anotem após esse vídeo, vai estudar, vai examinar as escrituras, ver se de fato é isso mesmo que está sendo ensinado. Não coma qualquer coisa. Examine
as Escrituras. Estude a palavra de Deus, se aprofunde na palavra de Deus. Peça revelação pelo Espírito. Peça para o Espírito Santo abrir os olhos do seu entendimento. Quando o profeta, ou sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, olha o que o texto está falando. Olha o que a palavra de Deus está falando. Se um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, no meio do povo de Deus, fizer algum sinal e algum prodígio, preste atenção, porque hoje multidões são levadas por causa, às vezes, de uma cura, às vezes de uma bênção, mas só que aquilo que ela recebeu afastou ela da palavra. Ela caiu no espírito de engano. Exatamente isso. Às vezes ela está atribuindo a Deus, mas quem tirou ela do foco foi um espírito de engano. Porque ela não permaneceu em Deus. Aquilo que ela recebeu, através da vida daquela pessoa, aquela pessoa fez ela se afastar das coisas de Deus. O profeta, o sonhador, fez ela se afastar. Se afastar como? Da palavra de Deus. Então era um espírito de engano que estava operando para tirar ela da palavra de Deus. Eu não estou falando que o Espírito de Deus também não opera. Deus opera sinais, maravilhas, cura, libertação. Mas o Espírito de Deus nunca vai te afastar da palavra de Deus. Ele sempre vai te levar a estar debaixo da palavra de Deus, a se submeter à palavra de Deus, a obedecer à palavra de Deus, a alinhar sua vida com a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo ele age dessa forma, ele não tira a gente da palavra de Deus, até porque o Espírito, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Vamos para o versículo 2. E suceder tal sinal, ou seja, o que ele falou só eu suceder esse sinal, esse prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses. Opa, é aqui onde você pega. Aconteceu o sinal e a maravilha. Mas agora ele está chamando o povo para ir após outros deuses. O que está acontecendo aqui? Está levando ele para fora da palavra. Porque é mandamento de Deus não adorar outros deuses. Adorar somente ao único Senhor, ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está vendo como dá para pegar? Porque ele aconteceu o prodígio, mas agora ele está convidando agora o povo a adorar outros deuses, não adorar somente a Deus, para tirar o foco de Deus. Esse sinal está tirando, afastando a pessoa de Deus. Então, quando você tem a palavra, você, opa, peraí, isso está me levando para fora, a palavra está me convidando para não obedecer a palavra, eu aprendi dessa forma a palavra. Então, o Espírito de Deus vai te dar alertas. O Espírito de Deus vai se comunicar com você de alguma forma. Por isso que é bom nós aprendermos a palavra de Deus e termos a palavra de Deus no nosso coração. Dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos. Aí o versículo 3, isso aqui é muito poderoso. Não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador. Isso é a palavra de Deus está falando. Para nós não darmos ouvido a esses tipos de profeta ou sonhador, que mesmo operando sinais, quer nos tirar da obediência da palavra de Deus. Sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Então, às vezes, Deus ele permite isso, gente. Para quê? Para provar o nosso coração. Se nós vamos ficar com a palavra de Deus ou vamos correr atrás de sinais e maravilhas. Muitas pessoas têm sido enganadas. Multidões têm sido enganadas. Têm abandonado a palavra de Deus. Não esperam um tempo de Deus para a sua vida. Às vezes aceleram muito as coisas. E às vezes caem no espírito de engano. Só que a palavra de Deus nos ensina a provar os espíritos. Nós devemos provar os espíritos. Então, a única forma é através da palavra de Deus. Então, eu gostaria que vocês pudessem, com paciência, estudar sobre isso, fazer uma aplicação pessoal na sua vida. Como está o seu relacionamento com Deus através da palavra de Deus? Você tem lido a palavra? Você tem meditado na palavra? Você tem vivido a palavra? Você tem orado ao Senhor para que Ele te ajude a viver a palavra de Deus? Faça isso na sua vida. E aqui nós encerramos essa aula falando do dom de discernimento de espírito
e fechando essa classe dos dons de revelação. Logicamente que tem outros textos, mas hoje nós vamos ficar nesse texto para a sua edificação. E no próximo vídeo nós vamos estudar agora a outra classe. Qual é a outra classe? Dons de poder. É isso mesmo. Nós vamos estudar sobre os dons de poder. A segunda classe dos dons espirituais. Dom da fé, dons de cura e dons de operações de milagres. Ou dons de maravilha. Como melhor entender. Nós vamos estar estudando sobre esses dons agora de poder. Espero que essas aulas, ensinamentos, eles venham edificar a sua vida. Em nome de Jesus, peço para você também compartilhar. Existem muitas pessoas que têm desejo de conhecer os dons espirituais e o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele abre o nosso entendimento. Então, isso é muito importante para que nós venhamos viver aquilo que Deus já tem reservado para as nossas vidas. Para você que quer aumentar ainda mais o seu relacionamento com Deus, na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando lá um link. Ele fala de como nós temos um relacionamento, ou criarmos um relacionamento com Deus. Talvez você tenha dificuldade de orar, de ler, de ter entendimento, né? Então lá vai ter, caso você queira, amém, se não quiser, que Deus em Cristo abençoe você. Só nos ajude a levar a palavra de Deus para outras pessoas. Nesse momento possa estar sendo enganado. Mas esse dom de discernimento de espírito vai abençoar poderosamente a vida dessa pessoa. Um abraço, um beijo no coração, que Deus em Cristo abençoe vocês poderosamente.